Estou a lutar contra uma depressão. Sei que não é correto, mas não consigo controlá-la. Como é que posso lidar com essa situação? If you have that kind of emotion going through in your life, the first thing is to understand, to recognize the right path. If you understand and if you recognize that this kind of emotion is wrong, it's like putting a control. First thing is to recognize, and then you find a solution. Because if you don't know that you have a problem, if you don't know this is the defilements, that whatever emotions you're going through is because of your defilements, then I think it's more difficult. But once you understand, once you recognize that your emotions, all this depression is because of your self-sharing thought, that's a very good start. Then, as I said, examine. You can practice this in any time. Is that whenever feelings you're going through, you have to ask yourself, why am I happy today, or why am I sad, or why am I angry? If you feel angry to somebody or some reason, you have to also think that, why am I angry? Is it because of my ego? Is it because of my arrogance? Is it because of my ignorance? Or is it because of my desire? And if you examine that way, then you will find that most of the time your anger will go away, because then you will find there's no reason to be angry. But of course, if you stop thinking like this, then of course you will always feel anger again and again. And feeling angry and all this is of course done by your mind. Mind is something that you need practice. If you're already in depression, it will be very difficult for you to do the examination yourself. Then, as I said in my talk, that friend or somebody you imagine, and that person is going through the same question you are going through, then I think it'll be easier for you, because then you are not covered by these emotions, by these anger and desire and ignorance. So it's much easier to give advice than to receive advice. So if you cannot give advice to yourself, then of course you can imagine somebody else is going through the same problem that what you are going through, and then once you imagine that, then you try to think what is the best solution for that person. Then whatever you answers you come up with, generally that is much easier. Stress is like quicksand. The more you think about your depression, the more you go into the depression. So you would start to think about other things, anything other than your own depression. Then it'll be much easier for you to come out of the depression. You have to remember that. The more you think about your depression, the more you will be in depressed. Se temos este tipo de emoção na nossa vida, a primeira coisa a fazer é tentar compreendê-la e reconhecer a emoção pelo que ela é. Depois disso, podemos encontrar uma solução. Reconhecer que este tipo de emoção é um problema é o primeiro passo para o colocar sob controle. Se não formos capazes de reconhecer um problema ou de nos apercebermos de que algo é uma emoção negativa, então será muito mais difícil de superar. Reconhecer que a depressão se deve a pensamentos de autoapreço é um bom começo. Como disse antes, examinar a emoção, examinar a mente. Por exemplo, quaisquer que sejam as sensações que estejamos a sentir, devemos perguntar a nós próprios: por que é que me estou a sentir assim? Por que é que estou feliz? Por que é que estou triste? Por que é que estou zangado? É por causa do meu ego? É devido à arrogância? Ao desejo? À ignorância? Se nos examinarmos desta forma, veremos que, na maioria das vezes, a raiva e as outras emoções negativas dissipar-se-ão. Mas, claro, se deixarmos de pensar desta forma, voltaremos a passar pela experiência da raiva. É claro que, se estivermos a passar por uma depressão, será muito difícil fazermos esta análise. Por isso, como disse antes, podemos também imaginar que outra pessoa está a passar pela mesma situação. Então, perguntamos a nós próprios que conselho daríamos a essa pessoa. É sempre muito mais fácil darmos conselhos do que os receber. Desta forma, tentamos pensar qual é a melhor solução para a dificuldade dessa pessoa. A depressão é como a areia movediça. Quanto mais insistimos, mais nos afundamos nela. Por isso, uma outra forma é pensar noutras coisas que não sejam a depressão. Isto ajudar-nos a sair dela mais facilmente. Sua Santidade o 43º Sakyan Trizin Gyana Vajira Rinpoche. Extraído de O Budismo em Tempos de Incerteza.